Primeiro, a análise que vai se dar por esse processo de leitura e que leva em consideração a compreensão do que é o conceito e o fato de que na indexação a gente está buscando o conceito, ela vai utilizar aí diferentes processos técnicos para que a gente reconheça o assunto do documento, né, para que a gente seja capaz de estabelecer um diálogo entre o sistema de informação e os usuários, que é inclusive o que nós abordamos 2 aulas antes, né? Esse papel da indexação de vincular aí o conteúdo do documento ao usuário. A informação, ela é, então, o elemento básico, né, que constitui o conhecimento. E as pessoas, elas são analistas da informação por natureza, né? Todos nós analisamos informações. Analisamos informação em diferentes níveis, né? Então, nós temos ali a análise que é feita no nível intuitivo, a análise racional, a análise no nível profissional, né? Então, exemplificando isso, né? No nível intuitivo, quando a gente vê, percebe que o tempo fechou e conclui que vai chover, né? Então, a gente intui que vai chover porque a gente reconhece ali alguns elementos que indicam isso. O nível racional, quando eu vou atrás de um indicador, como, por exemplo, uma previsão de tempo, né? Ou eu assisto um jornal a respeito do tempo, ou eu leio a previsão do tempo, e consigo, a partir ali de uma informação racional, indicar, né, ou compreender que vai chover. E no nível profissional, quando eu sou capaz de definir técnicas que me permitam prever que vai chover, né, prever o mau tempo. Então, ali, é claro, né, em diferentes profissões, diferentes áreas do conhecimento, nós vamos ter esses 3 níveis de análise de informação que vão permitir também diferentes níveis de tomada de decisão. No nosso caso, nós estamos falando, né, e nós vamos agora seguir com maiores detalhes sobre a análise da informação em nível profissional voltada para a representação da informação. Então, a nossa preocupação é analisar a informação para que a gente possa representar, possa descrever essa informação, para ela ser recuperada posteriormente. Então, nesse nível profissional, o foco está no conteúdo temático da informação, né? Nesse nível que eu comentei com vocês. Então, a gente deseja analisar a informação para reconhecer o seu conteúdo, e isso vai servir para diferentes objetivos na nossa área, né? Para a composição, por exemplo, de um índice, ou para a redação de um resumo. E aí a gente pode, então, entender que a análise da informação, ela vai ter um conjunto de práticas, vai ter modelos conceituais e técnicas que vão permitir a gente compreender a compreensão, a organização e a recuperação dos conteúdos que estão presentes num determinado documento, ou seja, num suporte para o registro da informação. E aí, todo esse conteúdo, ele é intimamente relacionado à disciplina de análise da informação, que é a base para a gente realizar a indexação. Por isso, deve ter algumas coisas aqui que certamente ainda estão aí, né, frescas na cabeça de vocês. E quais são os aspectos, então, que essa análise profissional, com foco na compreensão do conteúdo do documento para sua representação e posterior recuperação, devem ser observados pela gente? Então, o primeiro deles, a tipologia, né? Que tipo de análise vai ser necessária? Uma análise mais especializada, uma análise geral, né? Uma análise técnica? Que tipo de análise eu devo fazer? E qual o tipo de representação, né? Qual o produto daquela minha análise? Eu vou analisar a informação com o objetivo de redigir um resumo, né? Ou seja, eu preciso de mais elementos a serem identificados no documento para redigir um resumo. Eu desejo construir um índice, indexar aquele documento. E aí, qual que é o critério, né? Ou seja, qual nível de informação eu preciso para que eu possa indexar o documento? Ou eu desejo classificar, né? Eu desejo fazer uma classificação. Então, eu preciso reconhecer qual que é o assunto principal que o documento aborda e está relacionado ao meu público. Outro ponto importante é
a necessidade do usuário, né? Reconhecer qual que é a necessidade do meu usuário. Ele tem interesse em mais exaustividade, nós vamos entrar nesses detalhes bastante específicos que qualificam a indexação no nosso próximo módulo. Mas, em síntese, né, eu desejo uma representação bastante extensa e exaustiva do documento, uma indexação bastante específica do documento, ou precisa, voltada aos pontos essenciais. Então, eu preciso ter atenção a esses aspectos da informação para que eu possa fazer uma análise adequada. E quais os cuidados necessários para a análise da informação voltada para a indexação? Primeiro, estabelecer uma interface, né, de linguagem entre o autor e os usuários que buscam aquele conteúdo escrito pelo autor, identificar o formato do documento. Então, o formato do documento muitas vezes determina como vai ser feita a análise. Então, por exemplo, se eu vou indexar um vídeo, o acesso a esse documento, ele acontece de uma maneira diferenciada, as partes do documento devem ser vistas de outra maneira, para que eu possa acessar mais rapidamente o seu conteúdo. E um outro ponto que a gente precisa ter cuidado, reunir conhecimentos prévios a respeito daquela área de conhecimento, dos usuários, do autor, muitas vezes. Então, quando a gente indexa um documento, a gente automaticamente deve criar relações, né, ou inter-relações com outros conteúdos já indexados, com outros temas que a gente domina, porque isso vai ser importante para dar celeridade ao processo de indexação e para garantir que a gente representou tudo aquilo que era importante para a recuperação do documento. E o conceito de representação, ele vai traduzir o objetivo da análise da informação enquanto ali mediadora entre o usuário e o autor, né? Isso já comentei bem com vocês. Um dos resultados da análise da informação é a descrição temática, que é a representação do conteúdo. E são definidas e aplicadas regras para essa descrição temática, né? Para a indexação, para o resumo, para a classificação. O processo de análise, para que eu possa mediar entre o usuário e o autor, né? Mediar o acesso ao conteúdo entre o usuário e o autor, para que eu possa descrever isso, construindo representações de conteúdo. E para que eu seja capaz de cumprir regras para essa descrição, vai ser pelo processo de leitura, nesse sentido amplo que eu comentei com vocês, que se aplica tanto a documentos textuais quanto documentos visuais, por exemplo, ou imagéticos. E nós vamos falar agora no próximo tópico sobre a leitura.